E para falar sobre os desafios e as conquistas que chegaram com o ECA, está aqui no estúdio a defensora pública Raquel Cabral. Bom dia, defensora. Bom dia. Como é que a senhora avalia esses 22 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente? Muitas mudanças ocorreram desde a revogação do antigo Código de Menores e com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente no ordenamento jurídico brasileiro. Costuma-se falar que antigamente tinham duas infâncias, uma que era regular, via de regra das famílias de alta renda, e a irregular, que seriam as crianças que estariam em uma situação decorrente de um ato próprio dela, no caso de cometimento de atos infracionais, ou no caso de atos da própria família e da sociedade, que eram os casos de maus tratos e abandono. Então, com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, se unificou a infância. Então, passou a determinar o que seria criança, o que seria adolescente, e também se colocou, se reconheceu a condição de pessoa em peculiar, a condição da pessoa que está em desenvolvimento. Então, em razão disso, se assegurou todos os direitos que são assegurados aos maiores e, além disso, um plus de direitos, justamente por se reconhecer essa condição. Então, eles teriam os direitos todos de maiores, além dos direitos específicos por ser pessoa menor. Então, unificou e acabou essa distinção entre situação regular e irregular. Já são 22 anos de estatuto e a gente vê, a Tâmara trouxe aí um dado na reportagem que ainda são 49 mil crianças que trabalham aqui no estado de Sergipe. A senhora acha que ainda tem muito para avançar, não apenas em relação ao trabalho infantil, mas à violência, aos direitos à educação, à saúde, ao lazer também? Exatamente. Muito se avançou, mas ainda tem muito que se avançar, especialmente como um todo, a política nacional como um todo. Inclusive a Defensoria Pública agora está atuando na questão dos menores que estão em regime de internação por cometimento de atos infracionais. Então, eu que atuo na 17ª, juntamente com os outros defensores do núcleo da infância, estamos fazendo visitas nas unidades de internação, já fomos na USIP, que é a internação provisória, vamos no Senan e já fomos também conversar com a presidência da Fundação Renascer, porque a gente quer saber que está acontecendo alguns problemas de rebeliões. Então, a gente está fazendo um levantamento para se verificar qual é a razão. Então, essa questão de internação é uma questão muito polêmica, até porque as crianças e os adolescentes, eles têm direitos que os presos adultos não têm. Mas o que a gente vê nessas unidades de internação é uma situação muito semelhante aos presídios. Exatamente. Eles vivem da mesma forma, eles acabam vivendo da mesma forma que os presos. Fica difícil recuperar um menor de idade numa situação dessa. Há inclusive a necessidade, quais são as necessidades que a gente já visualizou? Primeiramente, a estrutura física que não é a adequada, mas já há um projeto em andamento, mas que a previsão é que só em 2015 seja executado. Então a gente está tentando fazer ações para minimizar esse problema, tentando, no problema da superlotação, entrando com uma série de habeas corpus, daqueles adolescentes que estão com excesso de prazo, para reduzir um pouco essa problemática nas unidades de internação. Um avanço também foi a questão da criação dos conselhos, né? Conselho tutelar. Ele protege muito a criança em relação, principalmente as crianças que são vítimas de violência. Mas a senhora acha que ainda tem como avançar mais em relação a isso? Tem como avançar mais. A participação dos conselhos tutelares, da sociedade, da comunidade como um todo é muito importante, porque eles que estão no foco do problema, entendeu? Então, no antigo Código de Menores tinha esse problema porque era tudo nas mãos do juiz, era muito centralizado. Então, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, descentralizou mais essa atuação. Então, os conselhos tutelares têm essa ação de fiscalizar, de aplicar medidas protetivas, claro que sempre com o juiz como órgão fiscalizador. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente se lembra muito daquelas crianças que trabalhavam no laranjal, com a castanha, em olarias, mas a gente se esquece também que tem crianças, aqui em Aracaju mesmo, por exemplo, nos sinais de trânsito que estão trabalhando. Isso. Muitas vezes vem o Conselho Tutelar ou alguma instituição que cuida de menores, pegam essas crianças, mas elas voltam. Tem como chamar os pais, tem como trabalhar com os pais essa questão da educação para mostrar que lugar de criança é na escola, é no lazer, até porque existem programas para isso. Isso. Isso tudo é uma rede de proteção que tem que funcionar integrado. Então, escola, família,
os próprios conselhos tutelares, eles têm esses encaminhamentos, são feitos, mas muitas vezes não vem funcionando da maneira adequada. Então, nesse aspecto, tem que melhorar. É a questão, eu acredito, de política pública e não da lei. Eu acho que é executar o que a lei determina. A gente já viu aí no decorrer dos anos vários problemas mostrando maternidade com superlotação, falta de vagas para as mães que vão ter as crianças, que acaba sendo um direito também da criança, falta de hospitais para atender essas crianças, muitas vezes falta de pediatra. O direito à saúde também está garantido pelo ECA? Também está assegurado. Como eu falei, todos os direitos que são assegurados a uma pessoa maior são assegurados a um menor. E, além disso, tem esse plus, que então tem que ter prioridade por ser uma pessoa em condição de desenvolvimento. Então, leva-se em conta esse aspecto. Então, além dos direitos que teriam maior, o menor tem que ser visto ainda com mais cuidado, com mais cautela, justamente por se tratar de uma criança e de um adolescente. E a questão da educação? A senhora acha que já atingiu um patamar desejado ou ainda falta avançar muito em relação à criação de escolas, inclusive para crianças que têm necessidades especiais? Não só de escolas, como de creches também para as adolescentes que são mães. Então, há essa necessidade de abranger mais, inclusive a educação dentro dos centros de internação. Também precisa melhorar bastante. Ok, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Só lembrando que o espetáculo sobre os direitos da criança e do adolescente ele vai ser encenado hoje à noite, às 7h30 da noite, no Teatro Tobias Barreto. A entrada é gratuita e todos estão convidados. Obrigada, um bom dia. Obrigada, bom dia.